Noite a todos, a todas, vocês aí chegando para essa live incrível que a gente vai fazer hoje com o Thomas Wittig, que é esse consultor, professor universitário, CEO, empresário, né, que vem para o Brasil agora, do dia 21 ao dia 24 de maio, para um evento presencial que vai falar sobre a aplicação das constelações familiares nas empresas, no mundo do trabalho e nos diversos temas que a gente aborda, né, sobre isso hoje. Seria muito limitador dizer que ele vem para nos ensinar como usar isso no trabalho, nas empresas, porque nós vamos falar sobre liderança, autoliderança, né, a liderança de nós mesmas, transição de carreira, propósito, inteligência artificial. Então, o Thomas volta aí desde 2024 que ele não vem para essa formação, né? E com certeza vai ser muito bacana. Hoje eu quero que vocês, quem ainda não conhece Thomas, possa conhecê-lo, né? Quem já conhece, trazer perguntas. Eu vou ficar de olho aqui nas perguntas para depois eu trazer essas perguntas para ele mais para o nosso final aqui da live. Eu já preparei 6 perguntas bem bacanas aí que englobam várias situações que a gente está passando hoje, né, no mundo moderno que a gente vive. Então, sem mais delongas, eu vou chamar Thomas, eu vou chamar Matias, nosso querido Matias, para fazer a tradução consecutiva aqui para vocês. Vamos lá, deixa eu chamá-los. Aqui. Tias. Pronto. Vamos lá. Tá sem áudio para vocês? Me digam aí. Será maravilhoso. Áudio tá ok? Querem entrar e volta de novo, por favor. Hi, Tom. Hello. How are you? Very good. Just getting organized here. Me too. Are we speaking in English or in German today? Do you speak German? Not yet. There you go. It's too hard for me, but I'll get there sometime. Yeah, the grammar is difficult. But I know a good teacher. I do. I know. His name is Matthias. He's coming. Yeah, is he here or is he joining us? He's joining us. I'm going to repeat in Portuguese. Let's see if you understand, okay? O Thomas, pessoal, está aprendendo português. Matias está dando aula de português para Thomas. Que bom, Kelly, que deu certo. Então, a maioria das coisas, né, Tom, que a gente fala em português, você hoje em dia já entende, correto? Quase tudo, mas não tudo. Não tudo, tá certo. Eu estava explicando que você volta ao Brasil desde 2024, foi sua última formação, a qual estive presente, aproveitei muito, e que é um prazer ter você de volta, especialmente trazendo temas muito inovadores do mundo do trabalho. Oi, Matias. O inglês dele é bem fácil, é verdade. Eu vou te chamar aqui de novo, tá, Matias? Aqui, ó. Te chamei. Minha prima tá aí, todo mundo. Oi, Matias. Olá, Boa noite, tudo bem? tudo bom? Fiz a apresentação do Thomas, mas quero também apresentar você. Tenho certeza que a maioria das pessoas já te conhecem, né? Quem tá aí no mundo das constelações. Mas queria te agradecer de novo por você estar aqui. Dizer que trazer o Thomas é um prazer, mas trazer você também para essa imersão, aí fica tudo completo, viu? Obrigado. As suas fãs aqui já vão começar a mandar corações aí. Matias, palminhas. Bom, vamos lá. Perguntei, Tom, escolhe com você, né? Se em alemão, enfim, ou em inglês. Mas vou soltar aqui a primeira pergunta, Matias, para você levar para ele, né?
Expliquei que a gente está falando sobre, nesse evento também, sobre as mudanças no mundo corporativo, no mundo do trabalho, né? Que o Tom vem nessa abordagem diferenciada do mundo do trabalho. E a minha primeira pergunta é, né? O que está realmente mudando nas organizações, além do que a gente está vendo, por exemplo, na tecnologia e na inteligência artificial? Also die Frage wäre, Thomas, was ändert sich denn in Bezug auf die Firmen? Vor allem, was wir nicht sehen, weil wir sehen viele Veränderungen, die technologisch sind, mit der KI und so weiter. Aber was siehst du? Mhm. Okay. Soll ich eigentlich in Deutsch oder Englisch sprechen? Also für mich ist Deutsch besser, aber wenn du Englisch reden willst, auch okay. Ja, fragen wir mal die Aline. Aline. Você prefere o quê? Inglês ou alemão como resposta? Eu vou traduzir igual. I think if you speak in English, some people may understand easily. Okay, good. Yeah, I think we can do this for a live. No? So first of all, thank you for taking the initiative and organizing our live today. Então, primeiramente, Aline, obrigado por tomar essa iniciativa, organizar nossa live de hoje. And thank you, Matthias, for joining us. Sim, obrigado, Thomas. Mm-hmm. So, yeah, the question is, what's changing beyond the technology? No? Então a pergunta é, né, o que está mudando para além da tecnologia? Also interessanterweise habe ich heute Morgen ein Gespräch mit unserem Freund Wolfgang Deuser geführt. E interessantemente, hoje de manhã eu estive numa conversa com um outro colega meu, antigo constelador também, Wolfgang Deuser. Also viele von euch kennen ihn ja. E várias pessoas no Brasil conhecem ele da formação da Hellinger Schule. Und wir haben heute Morgen ein Gespräch geführt zum Thema Erfolg. Então, hoje de manhã tivemos uma conversa sobre o assunto do sucesso. Ah, okay. Now I spoke in German. Sorry about that. Acabei de falar, desculpa aí. So I switched to English. So we spoke extensively about success, but we gravitated somehow to artificial intelligence. E nós falávamos sobre esse assunto do sucesso, do êxito, né? Mas de alguma maneira nós fomos caminhando em direção ao tema da inteligência artificial. So it's like as if we are drawing into this very important topic right now. Então parece que estamos sendo envolvidos para esse tema bastante importante. And we will release this video talk in a few days so that more people can watch it. E será uma conversa que também vamos publicar em alguns dias nas redes. But we also agreed that this topic is coming up more and more in our seminars and in our individual sessions. E nos vimos também que nos nossos seminários e nossas sessões individuais, esse tema vem surgindo cada vez mais. And of course, I think the order of magnitude is quite big. No? E eu acredito que o tamanho da magnitude desse evento é bastante grande. And it's probably much bigger than the previous revolutions we have seen in work and organizations. Bem maior do que as revoluções que já temos acompanhado dentro da área de trabalho e das organizações. Also ich spreche über die I'm talking about the agricultural revolution, for example. Por exemplo, eu estou falando aqui da revolução agricultural. Or the industrial revolution. Ou da revolução agropecuária, a revolução industrial, dessas revoluções grandes. And the information age. E agora que estamos na era da informação. And now we are in the AI age. Ou seja, agora estaríamos na era da inteligência artificial, da IA. For quite some time, actually, not only the last 2 to 3 years. E na verdade já estamos nela há algum tempo, não somente nos últimos 2, 3 anos. What's happening right now, really in these days, is also the arrival of the so-called agentic AI. O que está acontecendo agora também é a chegada da IA agencial, ou seja, a IA com agência própria.
Yeah, and that's already a next big step. Que já é um grande passo adiante. And beyond that, we can already see coming to us the integration of AI and quantum computing, which is going to be a super bomb. O que será assim, a grande explosão realmente dessa revolução será quando se junta a inteligência artificial com a computação quântica. If I can boil it down, I think it comes down to one question. Então, se eu fosse resumir tudo isso, eu acho que a questão seria essa. The question is, what is human? A questão aqui é o que é humano? Yeah. What is also the human capital and the human competitive advantage? Ou seja, qual é o capital humano e qual é a vantagem competitiva humana? Yeah. And what we are seeing is that many people are in this situation now. They need to ask themselves, what is my competitive advantage in this new age? Ou seja, muitas pessoas estão se perguntando justamente nessa nova era, qual é a minha vantagem competitiva? So we are pushed into this renewed self-discovery. Então estamos sendo empurrados para essa redescoberta. So that's on the individual level. E isso acontece a nível individual de cada um. Não? If we go on a level higher of the level of the enterprise, we see other interesting things. E vemos coisas interessantes se formos agora subir para esse nível das organizações e empresas. The first one was about the first impulse of many companies was to cut cost. O primeiro impulso de muitas empresas foi o corte de gastos. But cutting cost never is a strategy. Mas cortar gastos nunca é uma estratégia. And it's also not a systemic strategy. Tampouco é uma estratégia sistêmica. And the other side of looking at this would be to ask, what can we do now differently that we couldn't do before with the same people? Então, na verdade, outro lado, a pergunta, o que somos capazes de fazer diferente agora com as mesmas pessoas? And then the movement that we see is that both the leadership and the workforce, the employees, are trying to make sense out of this situation. E o que estamos vendo é que a liderança, os funcionários, os colaboradores estão todos buscando encontrar um sentido em tudo isso. But they're coming from different directions. Mas essas pessoas vêm de lugares distintos. And in this disruptive change, it's important that both perspectives are converging. E é importante que ambas essas perspectivas possam convergir nessa mudança disruptiva. And then look towards something that is in the distance, something that is serving life in the distance. Assim, ambas as partes podem olhar para longe, para algo que serve de fato à vida. Yeah. So this would be kind of the inherent movement, how to get out of the mess. No? Então, isso seria, digamos, um movimento inerente para sair, digamos, dessa bagunça. Yeah. And then maybe the last, this is a really long answer to your question. É uma resposta bastante comprida aqui para essa primeira pergunta sua. But also for me, I mean, I'm working a lot with artificial intelligence right now. Mas para mim é um assunto bem importante porque eu trabalho bastante atualmente com a IA. And so my systemic mind is now spinning, no? And trying to what does this mean? A minha mente sistêmica está aqui rodando, né? Ou seja, estou também olhando o que isso significa. And one thing that I also see coming is that leadership
is also redefined in a very important way. Então, eu vejo também que liderança está sendo redefinida de uma maneira importante. So it's a leadership not only of people and business, but of this agentic AI. Então, é uma liderança não apenas desses negócios e das pessoas, mas também dessa AI com agência, essa AI agencial. Yeah. So when we meet for our next workshops, this is an essential part of this new work, also in the systemic constellation work. Então, nesse trabalho da constelação sistêmica, no nosso próximo evento, isso também será um enfoque desse tema. Muito bom. Eu vou pegar a continuidade do que você traz, Thomas, e fazer minha próxima pergunta, que é: ao mesmo tempo que temos tecnologia para facilitar, para poupar tempo das pessoas, também estamos numa fase do mundo corporativo onde as pessoas se sentem cansadas, perdidas, sem saber o que fazer com as suas carreiras. A saúde mental hoje é um grande tema. Me parece que existe essa divergência entre a tecnologia avançando e o estado psicológico e mental das pessoas nas empresas. Hast du alles verstanden? Muss ich alles übersetzen? Nee, ich kann was dazu sagen. I can speak about this. So thank you. Posso falar a respeito. So what we see right now, and that's really on the personal level of the individual, no? We see many factors coming together. Então, aqui estamos vendo de novo que a esse nível individual tem vários fatores que estão se juntando. First, I would characterize it in a way that we are living in this strange multiverse, not a universe, but a multiverse. Eu poderia dizer que estamos vivendo atualmente nesse multiverso estranho. Não é um universo, é de fato um multiverso. So, in the universe, we are basically converging towards one. In the multiverse, it's basically drifting apart. Então, no universo, estamos convergendo para um ponto único. E no multiverso, na verdade, estamos no movimento oposto, nos distanciando em caminhos distintos. So we're constantly on different channels, doing different tasks, no? We're pursuing different possibilities. Então, estamos constantemente em canais diferentes, executando tarefas distintas, buscando outras possibilidades. We're communicating on different channels. Nos comunicamos em diferentes canais. And of course, we see this phenomenon like of fear of missing out. E o fenômeno, né, que em inglês se chama FOMO, é o medo de perder algo. So that alone is a stress factor because it's basically not bringing the order together, but drifting apart towards more entropy. Né? Então, isso, na verdade, é o que está acontecendo, que as pessoas sentem esse aumento de estresse e não estão mais sentindo essa convergência. Ou seja, é exatamente o contrário. Algo está se distanciando. And this is causing a couple of strange phenomena. The first one would be we are constantly reinventing ourselves. Então, isso está causando alguns fenômenos estranhos. O primeiro fenômeno é que estamos constantemente nos reinventando. Yeah, and we constantly need to learn something new and forget what we have learned in the past. Precisamos também constantemente aprender algo novo e esquecer do que nós aprendemos no passado. E isso também de forma constante.
Yeah. So this alone is putting a lot of pressure on the human mind and the soul, actually. Isso em si, na verdade, já coloca muita pressão sobre a nossa mente humana e sobre a nossa alma. Yeah. So we are in this permanent stress, in this mental strain. Então, estamos o tempo todo nesse esforço mental, nesse estresse constante. And the last component to that is that we see also a change in the value system that we live in. E o que estamos também observando é uma mudança no sistema de valores no qual nós vivemos. And that articulates itself that we perceive this purpose gap in E our isso life. podemos, na verdade, observar pelo fato de que nós vemos essa cisão onde vemos como se fosse uma grande lacuna de significado na nossa vida. Yeah. So purpose is something that more and more people are looking for. So that's the question of the why. Why are we doing this? Why am I doing what I'm doing? Então, essa é a grande pergunta pelo propósito, né? Ou pelo sentido, na verdade. Por quê? O grande porquê que eu estou fazendo o que eu faço. Yeah. And then when we find this purpose that is serving something bigger, for example, then we experience a new form of energy also. E quando nós encontramos esse propósito, né? Ou seja, esse serviço a algo maior, então também nós estamos encontrando ali uma outra energia. So, permanent stress and this purpose gap is kind of pulling us apart almost. No? Ou seja, é creating a shock situation. No? Sido despedaçados em partes, né? Nos sentindo realmente rasgados por esse estresse constante e essa lacuna de propósito. Yeah. And always what I'm trying to develop in our work, especially in the seminars, is that we find for ourselves again a stable position from where we can act again and where we can go into this movement, no? And not feeling like frozen, so to speak. O que eu busco fazer no nosso trabalho e também nos nossos cursos é sempre reencontrar uma posição estável para a tomada de ação. Que nós saímos, de certa forma, desse congelamento. Thomas, tudo que você fala se conecta e faz muito sentido. É muito gostoso, é muito bom entender racionalmente. As pessoas, às vezes, acham que a constelação é algo muito subjetivo, mas você traz isso para o objetivo, para fazer sentido, né? Em 2024, eu estive com você e nós fizemos um exercício de propósito. Você colocou no chão propósito e transição de carreira, e eu estava ensaiando essa transição há pelo menos 5 anos. Eu fiz o exercício e foi o movimento que encerrou essa dúvida. Mesmo assim, eu ainda levei 1 ano para fazer a transição de carreira, mas olhar objetivamente para propósito, sobre servir. E a minha pergunta próxima vem dessa observação de muitas pessoas que chegam até mim, nos meus atendimentos, desejando a transição de carreira, mas sem clareza do que isso vai significar. A primeira questão é o dinheiro, vou ficar sem ganhar, sem estabilidade. E a segunda questão é eu não sei o que fazer. Eu não sei no que eu sou boa ou bom em fazer. Então eu fico onde eu tô, cansada, infeliz, à mercê da empresa e dos líderes que comandam o meu dia a dia. Então, a minha pergunta objetivamente é: a transição de carreira para as pessoas envolve que visão sistêmica do trabalho?
Also the question is about what is the systemic perspective of the career transition? Right? This is a very big topic, and we could spend a whole seminar or a whole week working. Bem, esse é um grande assunto e nós poderíamos gastar mais do que um dia, uma semana nesse assunto. But I want to bring it back to the basics or the fundamentals that we also know from the family constellation. Mas gostaria de voltar aqui para algo muito básico, ou melhor, os fundamentos também que conhecemos do trabalho da constelação familiar. So when we are making a transition beyond our circle, beyond our field, our family field, something important happens. Quando nós fazemos uma transição, inclusive quando nós estamos indo para além do nosso próprio sistema familiar, por esse campo, algo importante ocorre ali. This is as if you are stepping out of the circle of the family. Porque aqui é como se nós estivéssemos saindo desse círculo familiar. And this is very hard to do because the conscience wants to keep us inside the family, inside the field. Porque isso é algo muito difícil também para nós fazermos, porque o círculo também quer nos manter dentro desse mesmo campo, dentro desse sistema. But in order for our own life to succeed, we have to cross this boundary. Mas para que a nossa própria vida tenha êxito, nós temos que cruzar essa fronteira. Yeah, and this is a healthy movement. At the same time, it's a painful movement. E isso é um movimento saudável e ao mesmo tempo é um movimento doloroso. And also for the people we are leaving behind. Também para essas pessoas que nós deixamos para trás. Yeah. In some cases, it's even that the former job, the former organization feels betrayed. Em alguns casos, a empresa anterior ou o cargo anterior se sentem traídos. Yeah. So we are hurting the field that we leave behind, and we are moving towards our own path of life. Então, de certa maneira, é como se nós feríssemos um pouco esse campo que nós deixamos e nós nos movemos em direção à nossa própria vida. And this is the tension that we live in when we are making this transition. E é nessa tensão que nós vivemos quando estamos numa transição. So transition means to crossing this borderline and landing in the new space in a stable position from where we can proceed. Ou seja, a transição é cruzar exatamente essa parte de um limiar ou de uma fronteira para então chegar num novo ponto estável para tomar uma nova ação. And the soul of the group, the family, the team, the organization says, don't go there. That's where the people die. Don't go there, right? Essa é a alma da família ou a alma do grupo, do coletivo, da empresa que nos diz não vai lá não vai lá, você vai morrer ali. Stay here, stay with us, because that's how the group survives. Ou seja, eles dizem, fique aqui, fica conosco, porque assim o coletivo, o grupo sobrevive. Yeah, it's let's say an oxymoron, right? The group needs to open in order to survive, but it knows when it's opening, it's going to die as the group. É um paradoxo um pouco, né? Para que uma empresa ou um grupo cresça, eles têm que se abrir, mas ao mesmo tempo tem um medo de se abrir, porque então vão morrer. Então isso é o paradoxo. That's the essence of change management. It's the essence of change management. Mas essa já seria a essência da gestão de mudança. Yeah. And this is often what we do in our exercises when we meet in person. I do a lot of exercises about that.
quando nós nos encontramos nos cursos presenciais, eu também proponho vários exercícios, né? Exercícios também sobre esse tema da transição. Sim, acho que vale lembrar para quem ainda não esteve presente com o Thomas, que toda a abordagem que ele traz deste conhecimento que hoje a gente está falando, ele coloca no campo e ele mostra para todos nós como colocar isso em prática. Então, é uma imersão que vai servir para nós experimentalmente, porque estaremos ali no campo, mas também para nós como líderes. Eu apliquei isso na minha equipe logo em seguida, como consultores, como RH, enfim, como consteladores. Então, realmente a imersão é muito prática. A Alessandra trouxe uma pergunta que acho que também dá sequência a isso, Thomas, que ela pergunta: como a incerteza dentro das empresas pode ser tratada de maneira sistêmica pela liderança? So the question here is of a participant, how can uncertainty in the businesses be dealt with in a systemic manner by the leadership? So uncertainty is a given today. Yeah. So we live in a world of high uncertainty. Então, a incerteza é algo dado hoje em dia. Ou seja, nós vivemos em um mundo de alta incerteza. Yeah. So the first systemic step would be to acknowledge that. Então, o primeiro passo sistêmico seria reconhecer esse fato. So when the leadership says, okay, everything is certain, I know everything, they are already in trouble. Se a liderança disser, tudo está certo, eu tenho certeza de tudo, já estão com problemas. So that's the most important first step, and from there you can go forward. Então esse é o primeiro passo essencial e a partir dele se pode avançar. Yeah. So what I'm typically doing when I'm working with companies, for example, with new companies, is what I call discovery-driven planning. O que eu, por exemplo, faço com empresas, quando eu trabalho com empresas, e principalmente com empresas novas, é uma coisa que eu chamo de planejamento a partir da descoberta. Okay? Which means that you go forward step by step and confirm your perception or your assumption. Ou seja, é uma estratégia na qual se dá cada vez um passo e se verifica a própria convicção ou as próprias ideias. Yeah, so we acknowledge what we don't know and what we know and try to build a mental model of the world as it is surfacing, as it's showing. Assim como o mundo se revela para nós, conforme nós vamos dando um passo atrás do outro, nós vamos poder criar um mapa mental. And that also applies to the relationships. E isso também se aplica para as relações. So, how do the new relationships resolve right now? I give you an example. Como que novas relações podem se resolver hoje em dia? Eu vou dar um exemplo. Okay, as we are speaking, in a new world order right now. Por exemplo, nesse momento que estamos nos reunindo e falando, estamos vivenciando uma nova ordem mundial. The old relationships and trade relationships are broken. Ou seja, os velhos relacionamentos e relacionamentos comerciais estão disruptos. New relationships are forming. E novos relacionamentos estão emergendo. For example, Mercosur is the new ground of building trade relationships between South America and Europe. Por exemplo, o Mercosul hoje é a nova base para novas relações comerciais entre a América do Sul e a Europa. Yeah, but let's say the fazendeiro in Minas Gerais now needs to make sense out of this. Mas agora, suponhamos que tem um fazendeiro lá em Minas Gerais e ele precisa encontrar sentido nisso.
Okay, so what are we going to do, no? Where are we going to sell the coffee beans, for Ou seja, example? o que vamos fazer, onde vamos, sei lá, vender nossos grãos de café, So they need to figure out who is the Starbucks in Europe, no? né? Ou seja, precisam, né, saber quem são aí os cafés, os Starbucks lá na Europa. Okay, so we are confirming step by step who are the new partners, who are the new relationships, how do they act, etc. No? Ou seja, passo a passo, nós vamos descobrir como esses novos parceiros, como essas novas relações se formam. And I like to believe that the systemic approach is now more helpful than ever before. E eu gosto muito de pensar que a abordagem sistêmica pode ajudar mais nisso do que nunca antes. Because now, across the world, new relationships are forming. Porque pelo mundo inteiro, novos relacionamentos estão se formando. Big opportunities. No? Ou seja, há grandes oportunidades. Muito. Aline is already thinking about this. What to do. Você já tá... Eu tô impactada. Ale, obrigada pela sua pergunta. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente tem tempo para mais uma. E eu vou só puxar esse fio com o Thomas e perguntar se esse mesmo olhar vale para as relações humanas dentro das empresas. Essa expansão que a gente vê nas relações também serve para os próprios colegas dentro da empresa. So, in this view on relationships, does this also apply to coworkers inside the same businesses? Absolutely. Yeah. Sim, absolutamente. Because what is happening in the outside world is finding its expression in the inside world of the organization. Porque o que acontece no mundo externo encontra seu reflexo no mundo interno da empresa. Yeah. Just imagine you are working in a company which dealt with customers in the country that are no longer available. Você pode imaginar uma empresa que costumava lidar com clientes em um país que nesse momento não estão mais disponíveis. So you immediately have a crisis and an action for reorientation in the organization. Então, imediatamente se chega a uma crise e precisa se ter uma ação de uma reorganização para poder fazer um realinhamento. Okay, that's a leadership question also. No? E é também uma questão de liderança. What we know from the family constellation is we need to bring this giving and taking in balance again. O que nós conhecemos da constelação familiar também é que se precisa restabelecer um equilíbrio entre dar e tomar. Yeah, and the question there is who needs what we have? E a pergunta ali é para a empresa, quem precisa do que nós temos? Or who has what we need? Ou quem tem o que nós precisamos? That is the question of, for example, supply chain management. Essas são as duas perguntas para, por exemplo, a gestão de logística. Okay. I mean, I gave this example of Mercosur, but there are other trade relationships forming. For example, E agora Europe signed a deal with India. O Mercosul, mas existem, por exemplo, novas relações também entre a Europa e a Índia. Brazil and China. Existe a relação comercial entre China e o Brasil. India, Brazil. Existe a relação comercial entre Índia e Brasil. So the whole system is in movement right now. Então, nesse momento, todo o sistema está em movimento. And the companies are looking and trying to make sense of, whoa, what's happening? As empresas estão olhando em volta e tentando encontrar algum sentido nisso tudo. Who do we connect to? That's the question. Quem nós nos conectamos? Essa é a pergunta.
Yeah? Where do we find resonance? Onde é que nós encontramos ressonância? Where do we find love? Onde encontramos amor? That's the question. Essa é a pergunta. Uma grande questão, né? Thomas, nós vamos encerrar brevemente. Eu queria que você deixasse o seu convite especial, aproveitando que a gente está ao vivo, para a gente encerrar. Also könntest du bitte uns hier noch deine Einladung senden an alle hier, wo wir live sind? Ja, also heute ist ja ein Auftakt für das, was kommt. Então, hoje estamos iniciando algo que está por vir. Und ich und wir laden euch herzlich ein zu einer neuen Erfahrung in São Paulo. E eu e nós aqui estamos convidando vocês para uma nova experiência em São Paulo. Für mich immer eine große Freude, auch eine große Ehre, da sein zu können. E é para mim sempre uma grande alegria e uma grande honra poder estar aí com vocês. Und wir haben sehr viel neue Themen, die auch neue Vorgehensweisen von uns verlangen. E nós também temos vários novos assuntos que requerem novas abordagens de todos nós. Also in dieser Vorbereitung machen wir vielleicht noch das ein oder andere Live-Event. Ao longo desse período de preparação para o nosso seminário, vamos fazer mais algumas lives. Dass jeder auch mal für sich spüren kann, was sind die Themen, die für mich relevant sind. Para que cada possa também sentir um pouco quais são os assuntos e os temas que realmente são relevantes para mim. Und wie kann ich mich auf diesen Event einschwingen? E como que eu posso entrar em sintonia com esse evento? Então, eu falei alemão, inglês e agora um pouco de português. Muito bom. Matias, deixa o seu recado final também, por favor. Sim. Bem, eu conheço o trabalho de Thomas já há quase uma década, fico muito feliz de poder acompanhá-lo também. E conheço o trabalho, né, e o efeito desse trabalho para todas as pessoas, não apenas nas empresas, mas principalmente líderes e pessoas que acompanham outras pessoas. Então, vale muito a pena fazer essa experiência. Que bom, eu estou muito feliz de estar com vocês dois. Nossa próxima live é no dia 25 de fevereiro, de 19 horas. O nosso tema da próxima live é as dinâmicas ocultas que mostram e carreiras nas organizações. Então, nós vamos continuar o que a gente começou falando aqui hoje. Deixar também a informação de que o primeiro lote de preços da imersão com o Thomas no Brasil vira em 1º de março. Então, aproveitem o carnaval para tomar essa decisão, para se organizarem. Tem hospedagem, tem, né, deslocamento. No link da bio, Dúvida Sistêmica, tem o link para a página de informações. Thomas e Matias também têm divulgado bastante. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, reforçar o convite. 21 a 24 de maio, o Thomas está com a gente presencialmente, porque puderam ver que o assunto vai levar realmente 4 dias inteiros para a gente começar a conversar sobre isso. Obrigada, Thomas. Obrigada, Matias. A live fica gravada e a gente volta dia 25 de fevereiro. Até lá. Beijo a todos. Até. Obrigado a todos. Obrigado. Bye, bye. Tchau, gente. Até.